Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus a todos. Então, meus irmãos, hoje eu vim comentar de um assunto para vocês. Esse seria um novo quadro aqui do canal. Estou começando o canal agora. Eu queria pedir para vocês, se vocês pudessem estar se inscrevendo aí no canal para estar ajudando o fortalecimento. E você se inscrevendo ou não, Deus vai abençoar cada um de vocês. Então, meus irmãos, esse vai ser o novo quadro daqui do canal. Vai ser a dúvida do cristão, o novo quadro aqui do canal, ou então chamado também como destruindo argumentos de ateus contra cristãos, mas eu acho que pode ser mesmo a dúvida do cristão. Então, meus irmãos, hoje eu vim tirar uma dúvida de algumas pessoas, que algumas pessoas têm em relação a esse assunto. A pergunta é, ninguém me perguntou, mas eu sei que como eu tinha essa dúvida, agora que a gente vai evoluindo, né, a gente vai sabendo, mas eu tenho certeza que muita gente tem essa dúvida. A pergunta é, se Jesus é onisciente, primeiro eu quero explicar para vocês a diferença entre onipotente, onipresente e onisciente. Onipotente, onisciente e onipresente. Então, lá no Salmo 91 a gente vê aquele que habita no esconderijo do onipotente. Só passando para avisar aqui a sombra do onipotente. É citado. E também onipresente e onisciente também são citados na Bíblia. Até onde eu sei. Podemos ver o que? O onipotente, um dos poderes de Deus. O onipotente significa o que? Onipotente significa ter poderes ilimitados, ou seja, alguém que pode fazer tudo. Se ele quiser tocar em ti, te curar, ele cura. Se ele quiser destruir qualquer planeta, se ele quiser criar qualquer planeta, ele cria. Tá, é meio que isso, deu pra entender. Deus tem um poder ilimitado, pode fazer literalmente tudo mais do que você pensa, pois ele criou você perfeitamente. Nós pecamos, mas necessitamos de Jesus, esse é o nosso único Salvador. E o segundo, que é onisciente. O que é onisciente? Onisciente significa saber de todas as coisas. Significa saber os pensamentos, significa saber o que vai acontecer, o que acontece, o que já aconteceu, o que vai acontecer, tudo. Tipo, Deus sabe de tudo que existe na Terra, tudo que Ele criou, e Ele sabe de todas as coisas. Literalmente o que você pensa, o que você olha, o que você vê. E o onipresente, o que é onipresente? O onipresente é estar em todos os lugares, ou seja, Deus está presente em todos os lugares do mundo, de toda a criação dele. Seja cada cantinho do universo, ele está lá onipresente, entendeu? Ele está presente em todos os lugares do universo, em toda a criação dele, ele está lá. Mesmo ele sendo um, se multiplica em 3, mas ele está em todos os lugares. Por isso é a fase de Deus onipresente. E hoje eu vim responder uma dúvida que várias pessoas têm. Se Jesus é onisciente, sabe de tudo, por que está escrito aqui em Marcos, capítulo 13, versículo 32, está escrito o seguinte: mas a respeito daquele dia, né, da volta de Jesus, onde ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho de Deus, nem o Filho do homem, né? Nem o Filho, senão somente o Pai. Está escrito aqui também em Marcos 24, se me falar a memória aqui agora. Marcos 24, Só passando para avisar aqui. 36, deve estar escrito lá que somente o Pai sabe. Mas é o seguinte, aqui, vemos aqui nesse versículo que só o Pai sabe. Mas se Jesus é Deus, que está escrito, eu e o Pai somos um, se Jesus é Deus, como ele não sabe da hora que ele vai vir? Eu queria que os irmãos pudessem estar abrindo aqui João 1, no capítulo 1, no versículo 1, no começo do Evangelho de João. Deixa bem claro muitas coisas aqui. Eu gosto muito do primeiro capítulo do Evangelho de João. Abram lá, Evangelho de João. Aqui prova que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, o Verbo é Jesus. Por quê? Aqui logo na frente podemos ver. João 1, no versículo 14 está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito de Deus Pai. Ou seja, Jesus se fez carne, homem, se esvaziou da sua glória para morrer pela gente. Então podemos ver aqui que Jesus, ele se fez carne. Ou seja, ele aprendeu a andar, ele aprendeu a falar, ele aprendeu tudo, ele se fez corpo humano. E quando ele estava aqui no corpo humano, ele não tinha o conhecimento de tudo. Ele sabia o que o Espírito Santo revelava. Jesus podia ler os pensamentos, mas ele não estava 100% onisciente ali em carne. Quando Jesus se esvaziou de todo o seu poder, ele acabou assumindo o corpo humano.
Mas para Jesus ser onisciente de novo, ele tinha que fazer o quê? Morrer nesse corpo e assumir todos os deveres do corpo celestial. Ou seja, quando Jesus saiu desse corpo, quando Jesus morreu aqui nesse corpo, ele voltou a ser Deus. E quando ele volta a ser Deus, ele volta a assumir todos os pensamentos que ele tinha. Agora ele volta a ter onisciência, a onisciência, saber de tudo e de todas as coisas. Então, a resposta é bem clara, que Jesus sabia, mas quando ele veio aqui na Terra, ele se esvaziou de tudo, cresceu, aprendeu a falar, cresceu, aprendeu a andar, aprendeu a mastigar e tudo, todas as coisas ele aprendeu do corpo humano. E ele sabia o que o Espírito revelava. Então, ele não sabia toda a onisciência e todo o conhecimento. Mas a partir da hora que ele é crucificado, que ele morre por você e por cada um de nós, para qualquer aquele que nele crê ser salvo, não pereça, mas tenha a vida eterna. A partir daquele momento que ele morre e volta para o corpo dele, aí sim, ele é onisciente e assume os poderes de todas as coisas, aí ele volta a saber. Então, em carne, ele não sabe. Mas agora mesmo, onde ele está à direita do Pai, ele sabe de todas as coisas, inclusive o que você pensa e o que você vai fazer. A paz do Senhor é a todos, meus irmãos.